Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela leitura, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor possa trazer edificação ao nosso coração, entendimento, Pai, e que ela possa se juntar a tudo o que temos dito e falado, Senhor Deus, nas pregações, nos ensinos e nas instruções que são dadas à tua igreja, Pai. Agora, Senhor Deus, queremos te pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Pai, consolando o nosso coração, Senhor Deus, nos edificando através da tua palavra, que possamos sair daqui cheios do teu Espírito, consolados, ó Pai, e, Senhor, motivados cada dia mais a batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Fica conosco, Senhor, nós pedimos, fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Hebreus, capítulo 12, dando continuidade à exposição de Hebreus, versos de 1 a 3. Versos de 1 a 3. A nossa perspectiva é que possamos falar sobre esses 3 versos. Então, nós daremos continuidade nos próximos domingos. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Queridos, nós vimos que os leitores da carta de Hebreus eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e que alguns deles estavam pensando em desistir de tudo e voltar ao judaísmo por causa da perseguição. Diversas vezes na carta você percebe, você vê o autor desencorajando esses irmãos com esse tipo de comportamento da desistência com relação à fé e advertindo-os que, se fizessem isso, eles estariam completamente perdidos. Nós percebemos pelo livro de Hebreus, não só pelo livro de Hebreus, mas pelo livro que nós estamos desenvolvendo, e o escritor de Hebreus faz questão de mostrar que o nosso Senhor Jesus Cristo é singularmente superior em tudo que é e faz. E aqueles que rejeitam a Cristo só têm um destino: as trevas exteriores. O autor nos mostra que o caminho seguro para um cristão professo é perseverar, continuar e andar sempre em fé. Porque aqueles que possuem fé genuína vivem e morrem pela fé, e nada pode extinguir essa fé do coração deles. É isso que o escritor mostrou no capítulo 11 de Hebreus. É isso que ele nos mostrou através de homens e mulheres do Antigo Testamento que foram mencionados, das suas fraquezas, das suas dificuldades, e de que todos eles permaneceram na fé, porque a fé é um dom de Deus. Com os exemplos dados do capítulo anterior, exemplo de vida e de perseverança de muitos irmãos que sofreram por causa do Evangelho, o autor de Hebreus ele quer encorajar os seus leitores para que permaneçam firmes na fé e não retrocedam como os seus irmãos do passado. Antes de começarmos a exposição, eu gostaria de apontar para a imagem usada pelo escritor da carta. A imagem é a imagem de uma corrida. Aqueles irmãos ali, aqueles contemporâneos, dos primeiros leitores, eles estavam muito familiarizados com esse tipo de esporte, com os esportes em geral. Os atletas competiam num estádio local, enquanto os espectadores estavam sentados na arena assistindo aquela corrida, aquela disputa. A imagem
que o autor faz da vida cristã é a imagem de uma corrida. A imagem que nós temos aqui é a ideia de um grande estádio, onde os corredores estão percorrendo um percurso de grande extensão, provavelmente uma maratona de 42 quilômetros. Nós sabemos como isso surgiu na Grécia, né? A maratona, como surgiu. Um rei querendo avisar o outro rei, manda um emissário, esse emissário, ele vai correndo, tira toda a sua roupa e vai correndo do seu destino, porque ele precisava entregar aquela mensagem, e quando ele chega no seu destino, que entrega a mensagem, ele morre. Por causa da grande corrida, ou seja, do grande percurso, da força que ele teve que empreender nessa corrida para chegar ao seu destino. Essa imagem aqui que nós temos da vida cristã, que o autor sagrado está nos mostrando. Se nós olharmos, por exemplo, para o nosso momento hoje, né? Nós vamos ver, como vemos na televisão, nas Olimpíadas, os atletas tirando seus agasalhos, né? E ficando com o que está embaixo, com um uniforme de corrida, um uniforme mínimo, levíssimo. No primeiro século da era cristã, aqueles atletas, eles corriam vestidos ou com mínimas roupas. Por quê? Porque se ele corresse com aquele cinto que era natural da sua roupa, o peso daquele cinto poderia impedir a sua corrida. Se ele corresse com a capa, que geralmente era usada naquele tempo, logo ele ia se envolver com aquela capa, e aquela capa o faria tropeçar. Então, quando eles iam para essas corridas, eles iam, tiravam toda a sua roupa, iam completamente despidos, para que nada atrapalhasse a sua caminhada, a sua corrida. Hoje em dia você vê atletas, é interessante isso, né? Na natação, que se raspam todo o seu corpo, porque existe aí uma tecnologia do esporte que diz que o atrito, que o pelo causa, é um impedimento. Olha que coisa. Por isso que muitos deles raspam os pelos para empreender, ou seja, para ficarem um pouco mais, ou melhor, menos pesados e, consequentemente, mais velozes. Essa é a imagem que nós temos aqui. A imagem da vida cristã, ela nunca é colocada nas Escrituras como algo fácil, como algo tranquilo, mas sempre como uma luta, como o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6 mostra, uma luta naquele tempo, na antiguidade. Você tem um exemplo disso no gladio, ou seja, nas arenas onde os gladiadores simulavam combates romanos, quando esses combates tiveram um certo final. Então você vê ali o momento dos gladiadores imitando esse período, e eram lutas intensas, terríveis. Eu não sei se vocês já viram ali aquele filme Gladiador, no começo do filme, né? Eles lutando, perna subindo para um lado, cabeça para o outro. Era uma batalha terrível, sangrenta. E é assim que é demonstrada a vida cristã. Aqui uma corrida de 42 quilômetros. É uma corrida exaustiva. Não é algo fácil. É dessa forma que a vida cristã é nos apresentada na palavra de Deus. É nesse contexto que o autor de Hebreus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Nós vemos aqui nesse início do capítulo, e nós percebemos que essa é uma conclusão, uma espécie de epílogo, um desfecho do capítulo anterior, com a finalidade de incentivar os crentes hebreus a imitar esses irmãos cuja fé se destacou no regime da lei. Por isso que ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos. É uma comparação que ele faz com aqueles crentes do passado. Ele usa a expressão tão grande nuvem de testemunhas,
E essa linguagem significa que, não que eles estejam ali observando, no céu observando aquilo que nós estamos fazendo, mas a ideia aqui é que com exemplo de fidelidade, desprendimento quanto ao pecado e as coisas desse mundo que aqueles irmãos tiveram, eles estão torcendo com a sua vida e nos dando ânimo com o seu exemplo, para que nós estejamos correndo na nossa caminhada. É como se eles estivessem nesse estádio como torcedores para alegremente aplaudirem a nossa vitória. O exemplo deles do passado deveria ser um instrumento marcante na nossa vida para seguirmos o exemplo deles e perseverarmos na fé como eles perseveraram. Mas percebam o que o autor sagrado está dizendo aqui. Temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Duas coisas nos chamam a atenção aqui nesse verso. É desembaraçar e remover todo o pecado e peso. A palavra desembaraçar aqui tem um sentido no original de colocar de lado, tirar do caminho, remover. E o que eles precisavam remover? Da mesma forma que aqueles crentes do passado se desembaraçaram de todo o peso e consequentemente também do pecado que tenazmente os assediava, nós deveríamos fazer o mesmo. O que seria todo o peso aqui? Seria tudo aquilo que necessariamente não seja pecado, mas que pode se tornar um empecilho e um impedimento na carreira, na caminhada cristã. Matthew Henry, comentando esse texto, ele classifica esse peso como todo sentimento e preocupações excessivos pelo corpo e pela presente vida neste mundo. E aí nós podemos dar uma lista do que poderia ser um peso, que necessariamente não é pecado, mas que poderia atrapalhar, como por exemplo, um cinto, ou uma capa, ou qualquer roupa, ou até mesmo pelo, que muitos deles raspam, para que não haja atrito quando eles estiverem correndo contra o vento. Poderíamos dar uma lista aí. Eu vou falar sobre alguns deles. Apego à vida presente, preocupações terrenas, riquezas e honras, e outras coisas do gênero, como família, deleites desse mundo, ou seja, coisas boas que esse mundo pode nos dar. Nós temos aqui vários exemplos, como o exemplo de Moisés, lá em Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26. Ele prefere ser contado com o povo de Deus, apesar do povo de Deus estar na escravidão, a ser chamado filho da filha de Faraó, a usufruir, como ele diz, prazeres transitórios do pecado. Olha o que Hebreus diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Não há nada de errado ser filho da filha de Faraó ou ter um título de honra. O problema é que naquele contexto em que ele vivia, naquela situação em que ele vivia, isso representaria um estorvo na sua caminhada. Eu quero dar mais alguns exemplos sobre esse apego à vida presente. Por exemplo, abram Lucas capítulo 17, verso 31 a 33. O exemplo da mulher de Ló. A história da mulher de Ló está ali em Gênesis 19. E aqui em Lucas capítulo 17, verso 31 a 33. Percebam o que a Escritura vai dizer. Ela vai mostrar que essas pessoas, no momento de calamidade, no momento de ruptura na sua vida, um momento singular,
elas estão apegadas às coisas desse mundo. Naquele dia, quem estiver no eirado, tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Quem é que volta para trás para pegar alguns dos seus bens quando as coisas estão sendo destruídas? A gente vê, por exemplo, algumas calamidades aqui no Rio de Janeiro, né? Chove muito, e nossa, isso não é característico do Rio. E as pessoas tentam pegar aquilo que é de mais valor para elas. É isso? Então, aí elas entram nas casas, aquele terremoto, sei lá, terremoto não, aquele desabamento que houve, né? Ali, não é nem desabamento, esqueci a palavra, ali em Friburgo. Isso, deslizamento. Obrigado. E aí o que acontece? As famílias estavam ali, e aí a prefeitura, né, a defesa civil fala, vai lá e tira aquilo que é de maior valor para você. Aí eles vão lá e pegam aquilo que é mais importante. Às vezes algumas pessoas pegam alguns utensílios domésticos, outros vão lá, só conseguem tirar unicamente identidades, documentos, certidões e outras coisas mais, porque essas coisas são importantes. Percebam que é esse contexto aqui. Um contexto de destruição, as pessoas não estão preocupadas em salvar a sua vida, mas estão colocando o seu coração naquilo que eles têm de valor. Aí diz assim, não desça para tirá-los, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Apego à vida presente. Os judeus fizeram isso no caminho para a terra prometida. Eles queriam voltar por causa da comida no Egito. Embora escravos no Egito e agora livres, eles murmuravam por causa da dura jornada que eles empreenderam. Eles queriam voltar, estavam apegados à sua escravidão. Olha o que diz Números capítulo 11, verso 4 e 6. E diz assim, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha o que diz Números 14, verso 3. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles estavam mostrando que estavam apegados às coisas desse mundo. O Senhor estava trazendo libertação a eles, mas eles preferiam ser escravos do que livres. E não era só uma escravidão física, o Egito representava uma escravidão espiritual. Porque eles não poderiam cultuar o seu Deus e adorar o seu Deus com liberdade no meio do povo egípcio. Mas existem outros exemplos na Escritura do apego à vida presente, como no caso de Demas, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Paulo dizendo assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E qual foi o pecado de Demas? O pecado de Demas foi fugir das perseguições e dificuldades do Evangelho pelo qual Paulo passava. Ele não queria passar por isso. E por isso ele abandonou o apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer que ele amou o presente século, ele amou a sua própria vida mais do que o Senhor. Muitas vezes nós não queremos enfrentar as situações como Deus nos exige. E aí fazemos concessões. Isso é um estorvo para nós, para a nossa caminhada. Os crentes ali do livro de Hebreus fizeram isso, retrocederam alguns e abandonaram o Evangelho por causa da perseguição. Eles não aguentaram. E olha, a Escritura vai dizer no verso 4 que na vossa luta contra o pecado
O autor vai dizer que o que eles estavam passando era a luta contra o pecado, ainda não tem resistido até o sangue. Está dizendo assim, a coisa estava ruim, vocês não passaram nem pelo início, a coisa vai piorar. E eles não foram capazes de preservar, de permanecer, de perseverar, melhor dizendo, na fé em que Jesus. Estavam apegados a essa vida. Hebreus capítulo 10, verso 38, ele diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O apego a esse mundo, às coisas desse mundo, pode fazer com que a nossa caminhada, ou seja, a nossa corrida, a nossa jornada, se torne longa demais, ou que nós tropecemos no meio do caminho e venhamos a sair do nosso destino. Olha o que o Senhor Jesus disse aos que queriam segui-lo. Marcos capítulo 8, verso 34 a 38. Abram aí. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esse é o compromisso com o Evangelho. E era isso que aqueles crentes precisavam entender. Eles precisavam perseverar na fé, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Eles não poderiam voltar atrás, porque se voltassem atrás, eles estavam mostrando que não eram do Senhor. A alma dele não se comprazia nos seus, ou seja, nos seus filhos. Deus não teria prazer neles. Por quê? Porque eles abandonaram o Senhor das suas vidas. Mas esse abandono, ou essa interrupção nessa carreira, nessa correria, nessa maratona espiritual, pode não ser de forma visível. Mas você pode viver uma vida religiosa sem compromissos, fazendo concessões todo o tempo, por causa do mundo. Você poderia não querer abandonar uma boa situação confortável, porque o Evangelho iria exigir de você um compromisso maior, como no caso do jovem rico. Ele preferiu viver o seu Evangelho. Lá em Marcos capítulo 10, verso 17 a 21, os versos 21 e 22, percebam o que Jesus disse para ele. Jesus olha para ele e diz assim: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás o tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. O apego às coisas materiais impediram que esse homem continuasse na sua caminhada. Só faltava uma coisinha para ele. E por vezes, para nós só falta uma coisinha. Mas essa coisinha ou seja, o Evangelho não é páreo para essa coisinha. E aí nós não abandonamos essa coisinha e optamos com a cruz de Cristo, com as dificuldades por causa do Evangelho. Nós temos vários exemplos na Escritura de desprendimento com as coisas desse mundo, e eu gostaria de mostrar um que foi de uma forma assim
bastante significativo. Todos os crentes da palavra, que a palavra de Deus mostra no passado, tiveram esse momento. Muitos deles tiveram esse momento. E essa ruptura, essa decisão, esse momento de escolha, que não é um momento somente na vida do crente, mas nós vamos viver isso constantemente. Nós seremos constantemente provados nessa nossa carreira, nossa correria, nessa maratona indo para a Cidade Santa. E vamos ter que fazer várias escolhas. E todas essas escolhas precisam ser a favor do Evangelho. Ou seja, perseverarmos. O apóstolo Paulo demonstra esse desprendimento. Abram aí Filipenses capítulo 3, verso de 4 a 8. Ele tinha muito a perder por causa do Evangelho. Humanamente falando, ele opta pela fidelidade ao Senhor. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo. É isso que significa refúgio, para ganhar a Cristo. Paulo tinha muito a perder com o Evangelho, humanamente falando. Mas qual foi a opção dele? A opção dele foi perder esse mundo e buscar o mundo por vir. Ele passa de perseguidor de cabeça a perseguido. É uma condição completamente abissal, né? Completamente contrária, antitética uma a outra. Estava lá em cima, agora ele estava lá embaixo. E tudo isso por causa do Evangelho. Mas nós podemos perceber também que esse peso que precisamos nos embaraçar, como nós falamos ali, pode se referir às preocupações terrenas. E necessariamente as preocupações que nós temos nesse mundo não são pecado, mas podem se tornar. Abram Mateus capítulo 6, versos de 24 a 34. Percebam que quando ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que nas vezes precedia, nós temos duas coisas aí. Uma que é pecado, que precisa ser, nós vamos falar sobre isso, completamente extirpado da nossa vida, não há relação nenhuma com o pecado, e aquilo que não é necessariamente pecado, que na vida de algumas pessoas pode se tornar um peso, e pode fazer com que eles fiquem inertes, parados e até retrocedam no caminho para a vida. Elas não são pecados em si, mas elas se tornam pelo apego que nós temos a essas coisas. Olha o que diz Mateus capítulo 6, mais em particular o verso 25, mas eu vou ler o verso 24 também. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, preocupação terrena, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? As preocupações que nós temos nesse mundo, elas são legítimas, mas aqui o Senhor Jesus está mostrando que elas podem se tornar e se tornam pecaminosas na vida de alguns que buscam essas coisas em primeiro lugar e deixam o reino de Deus para depois. E nós vemos aqui no verso 24 uma advertência que mostra como o pecado da idolatria se manifesta hoje fora do culto de imagens. Quando estamos ansiosos demais
pela nossa vida e estamos servindo as coisas desse mundo em detrimento do serviço ao Senhor. Nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, que são legítimas, que vivemos como se não tivéssemos um Deus por nós. E dessa forma essas coisas tomam a nossa prioridade, o nosso tempo, que não temos tempo para servir a Deus, não temos tempo de buscá-lo. Passamos toda semana como se Deus não existisse, vivendo como se tudo dependesse de nós mesmos, buscando essas coisas em primeiro lugar do que a Deus. E essas coisas às vezes são demonstradas de forma simples, porque você não vai ver determinadas pessoas, principalmente no meio cristão, mostrando esse tipo de pecado de forma que você olha para a cara dele, ele tem aquela cara carrancuda, e não, você vai ver através das atitudes, e de pequenas atitudes, que parecem pequenas, mas que mostram que as preocupações desse mundo estão acima do Senhor, que mostram que nós estamos servindo essas coisas e não servindo ao Senhor. Eu gosto de dar um exemplo de uma igreja que eu frequentei como seminarista, e tinha uma coisa lá que eu ficava, era a cultura, né? Era a cultura da cidade, infelizmente da igreja também. Época do vestibular, principalmente o finalzinho ali, né, do ano, você olhava para a igreja, cadê os jovens da igreja? Filhos de presbíteros, até de pastor, não sei lá o que, né? Cadê esse? Estou em casa estudando. Hoje o cursinho tal está dando uma aula especial, e eles estão estudando. Uma preocupação, você via uma preocupação no coração daquelas pessoas, de que o meu filho precisa estar numa universidade, o meu filho precisa cursar numa universidade, ao ponto de eu abandonar o dia do Senhor, de fazermos abandonar o dia do Senhor, porque o cursinho está dando uma aula que ninguém pode perder. Isso mostra claramente, e eu posso falar isso agora de uma forma muito clara para a igreja, que nós falávamos isso com os jovens, os pais deles. O domingo é o dia do Senhor. Mas a gente estuda o ano todo, só faz isso. Um trabalho faz mais, só estuda. E aí no domingo precisa daquela aula. A gente tem que estar na igreja. Essas coisas mostram que o nosso coração não está em Deus, que a nossa mente e o nosso coração estão nas coisas desse mundo, e aí nós buscamos essas coisas em primeiro lugar do que a Deus. Nossa mente, o nosso coração estão tão nessas coisas que não existe tempo para oração, meditação na palavra, para o culto familiar ou individual. É como Lucas capítulo 12, verso 17 a 21 nos mostra. Olha o que o texto vai dizer. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e a ele recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, como bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Percebam a narrativa. Aqui é uma história, ou seja, uma parábola que o Senhor Jesus conta de um homem que está pensando unicamente, exclusivamente, e não existe tempo para as coisas do reino de Deus, naquilo que ele tem. Arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. A preocupação dele era somente com as coisas terrenas. E aí o Senhor o chama de louco e diz assim: você está entesourando unicamente para esse mundo e não está entesourando para Deus? Há aqui uma preocupação excessiva com as coisas desse mundo apenas.
E é interessante porque essas coisas às vezes são tão subjetivas que nós nem percebemos que estamos arraigados a ela e que paulatinamente nos desviamos do caminho do Senhor. Lutero nos dá uma resposta para isso. Certa vez, pregando, um homem se converteu e naquele tempo pensava assim, toda conversão, tem gente que pensa assim também. Toda conversão deve gerar na vida do crente, né, uma ação para o ministério. O cara converteu, vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser evangelista, né? Aqueles moldes que a gente conhece. E aí Lutero chegou para esse homem e disse: o que eu faço agora? Ele vai dizer que aquele homem deveria usar o seu trabalho como instrumento de evangelização. Ele era um sapateiro, ele diz assim: faça um bom sapato e cobre um preço justo. Nós precisamos, nas nossas vidas e nas nossas atividades, mostrar o reino de Deus nesse mundo, através daquilo que nós fazemos, através do nosso compromisso com a verdade, com a nossa integridade. E quando as pessoas olharem para nós e disserem assim: por que você é assim? E aí você vai dizer para eles a esperança do Evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus. É simples. Acorde de manhã orando ao Senhor, pedindo que a sua presença seja constante em sua vida, para testemunho, para fugir das ciladas do inimigo. Agradeça ao Senhor diariamente, ao final do dia, tudo e todas as coisas que sucederam até aquele momento, preocupando-se em dar um testemunho vivo do Evangelho. Os puritanos faziam isso. Eles aproveitavam todas as oportunidades com seus filhos para mostrar a graça de Deus. Eles andavam com seus filhos: nós está vendo aquilo ali, olha que lindo, pai, o pôr do sol e tal. E ali ele falava: isso aí é criação de Deus. Sempre havia um motivo, um momento. Os momentos devocionais dos puritanos eram uns momentos simples. Às vezes, no horário da refeição, a família estava toda reunida, ele pregava um texto bíblico, abria, lia e falava rapidamente sobre aquele texto, orava, dava um testemunho de alguma coisa, ou de algo que ele vivenciou, ou daquilo que a palavra falava a ele no seu coração. E aí eles partiam para a refeição, e era assim que eles viviam todo o tempo. Nos falta isso. Nos falta isso. Essas coisas podem atrasar a nossa caminhada para os céus. E por vezes até nos tirar do caminho. Mas nós falamos também sobre riquezas e honras como peso. Quando nós ficamos cegos com essas coisas e amamos mais a elas do que a Deus, e muitos não percebem que por vezes essas coisas tomam o primeiro lugar na nossa vida. Riquezas e honra são coisas boas, são bênçãos de Deus. Hoje nós estudamos sobre isso: honrar pai e mãe. Nós devemos honrar aquelas pessoas que estão acima de nós com respeito, obediência. Os superiores com os inferiores com os superiores. Vocês sabiam que segundo o nosso mandamento, ou seja, segundo o mandamento e segundo o nosso catecismo maior, quando um superior não reconhece os bens feitos do seu inferior e não os louva por isso, ele está pecando contra ele? É isso que diz o nosso catecismo maior. Que nós devemos reconhecer os nossos inferiores, aquilo que eles fazem de bom, e recompensá-los. Essas coisas, riquezas e honras, são coisas boas, mas podem se tornar peso quando ficamos cegos por essas coisas, quando amamos mais essas coisas do que a Deus, quando essas coisas tomam o primeiro lugar. Abra Lucas capítulo 12, eu já citei ele. No verso 3 aqui, olha que interessante. Foi o que gerou essa parábola, né,
do homem rico, diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí ele começa a falar sobre essa parábola. Certo homem. E olha o que é interessante aqui no texto. Apesar de poder ser legítima a demanda daquele homem, não vou entrar aqui na questão, o Senhor Jesus percebeu o que estava realmente por trás daquele pedido. Ele era um homem avarento. Eu não quero levar aqui em consideração o seu pedido, que parece que era um pedido legítimo. Mas o Senhor Deus olhou no coração dele e percebeu que a avareza é que gerava aquela demanda. E isso pode atrapalhar a nossa caminhada. E às vezes nós demonstramos isso com pequenas atitudes. Por exemplo, Tiago capítulo 2, versos de 1 a 5, quando damos preferência aos que têm melhor condição do que a outros irmãos mais simples, quando os títulos para nós são algo de extremo valor, nós estamos dando um valor demasiado às riquezas e honras, mesmo que não tenhamos nada disso. Olha o que diz Tiago capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepções de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar algum pobre andrajoso, e tratar-te com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disser: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Quando nós fazemos assim, nós estamos pecando, nós estamos mostrando no nosso coração que essas coisas estão em primeiro lugar. Quando fazemos questão de sermos reconhecidos pelo que produzimos de bom, damos importância a sermos homenageados, a que nosso nome seja lembrado e outras coisas mais. E quem não gosta disso? Mas essas coisas muitas vezes na nossa vida só nos levam ao pecado e ao orgulho em demasia. E quando essas coisas não acontecem, nós nos magoamos profundamente, ficamos revoltados, e isso mostra pecado no nosso coração. Essas coisas nos atrasam em nossa caminhada para os céus e podem nos fazer ficar no meio do caminho. Não progredimos, não amadurecemos na vida cristã e somos então enredados e enganados por elas. E é simples nós entendermos o que o autor está querendo mostrar aqui. Por quê? Porque da mesma forma que a fé se demonstra por meio de nossas ações e escolhas, a falta dela também. É nesse contexto que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. O apóstolo Paulo tem uma exortação para aqueles que não crescem espiritualmente, para aqueles que ficam dando passos contrários na sua caminhada, ou correndo para trás, ou ficam parados. Eles são chamados de quê? Crentes carnais. E crente carnal aqui não é um tipo de crente, não. Isso é uma ironia. O apóstolo Paulo é muito irônico nas suas epístolas. Ironia não no sentido de um sarcasmo puro e simples, mas ironia no sentido de mostrar a incoerência, muitas vezes, que nós crentes vivemos. Então, quando ele chama de crentes carnais, ele está dizendo assim: vocês precisam analisar a fé de vocês.
Porque a atitude de vocês é a atitude de pessoas ímpias. Por isso ele chama de crentes carnais. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 3. Diz assim: eu, porém, irmãos, não os pude falar como a espirituais, sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. O escritor de Hebreus vai dizer a mesma coisa. Lá em Hebreus capítulo 5, versos de 12 a 14, ele vai dizer que a palavra de Deus, ele vai dizer assim, que a palavra de Deus, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares e oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E aí o apóstolo Paulo diz assim: não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais que andais segundo o homem? Essa é a exortação do apóstolo Paulo para aqueles que não crescem espiritualmente, que estão parados na sua caminhada, que não estão correndo na carreira cristã. Por quê? Porque estão se embaraçando com aquilo que deveria ser bênção, com aquilo que é indiferente, mas poderia ser bênção na vida deles, mas que se torna um estorvo. Eles estão sendo enredados por esse mundo. Mas até a família pode ser um peso. Até a família pode ser um peso. Mas a família é uma dádiva de Deus. E nós vamos perceber que todas as outras coisas que nós citamos também, riquezas, honra, a vida presente, o amor que nós temos à vida, a nossa existência, essas coisas são bênçãos. Em si não são pecaminosas, mas podem se tornar pecado na nossa vida. E a família é uma delas. A família é uma dádiva de Deus quando esta anda nos caminhos do Senhor. E aí nós vamos perceber quantos rejeitam os ensinamentos bíblicos por causa de seus familiares. Eu, como pastor, já tive experiências muitas, diversas vezes, problemas com crentes por causa dessa situação. Rejeitam os ensinamentos bíblicos, abrem concessões porque são familiares. Não querem abandonar comportamentos familiares pecaminosos, não querem abandonar a companhia de ímpios, entrando em comunhão com eles. Certa vez eu estava conversando com um amigo, era recém-convertido, mas ele estava falando da dificuldade que era as festas de família. Antigamente não, antes da conversão era tudo uma maravilha. E depois que ele se converteu, a dificuldade que era. E ele disse: eu comecei a parar de ir, porque chegava um momento da festa que o pessoal bebia, começava a falar um monte de besteira, começava a falar palavrão, coisa que não deve, aí havia briga, discussão. Eu tive que abrir mão disso. Muitos não querem abandonar, achando que podemos conciliar essas coisas. Mas, realmente, a Escritura vai nos dizer o contrário. Eu não estou dizendo para você se tornar inimigo dos seus familiares descrentes, não, mesmo porque você precisa ser testemunho. Eles precisam ver e ouvir a palavra de Deus na sua vida. Mas só que não há como ter comunhão, não tem como. Fica difícil, fica impossível muitas vezes. De um envolvimento maior, de um relacionamento maior. E às vezes eles nos exigem determinadas coisas que são contrários à palavra de Deus. Eu me lembro de um rapaz certa vez que, conversando comigo,
ele disse assim, não, domingo meus familiares estão vindo e tal, e mas eles não sabem que você sabe, estão vindo no domingo, eu vou ter que faltar à igreja por causa disso. Aí eles vão dizer assim, poxa, mas a igreja é todo dia, a igreja é todo domingo, seus parentes são, é isso mesmo. E aí você vai estar mostrando qual é a sua prioridade, o que é mais importante, se estar aqui com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ou estar em comunhão com eles, deixando de cumprir a vontade do Senhor no dia dele. Olha o que Mateus capítulo 10, verso 37 a 38 vai dizer: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Isso significa, vou explicar, que quando tivermos que escolher entre os nossos parentes e a palavra de Deus, nós vamos escolher a palavra de Deus. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E eu lembro de Eli, que o Senhor disse para ele: você honra mais os seus filhos do que a mim. Por quê? Porque ele não os advertia nem os punia por causa do comportamento pecaminoso dele. Conheço pais cristãos que os seus filhos são descrentes e eles permitem que esses filhos fiquem dentro da sua casa, às vezes trazem suas namoradas e dormem com ela nos seus quartos. E alguns dizem: pai de meninas, eu prefiro que eles façam isso dentro da minha casa que fora. O que é isso? É amar mais aos filhos do que a Deus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Lucas 18, 29. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, de que não receba no presente muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. A família pode se tornar um peso. No momento que tiver que escolher entre a família e fazer a vontade de Deus, escolher a família. Mas também eu gostaria de mostrar mais alguma coisa que pode se tornar um peso para nós. Se eu ficasse aqui, eu ia extravasar à noite, pontuando determinadas coisas que não são pecaminosas, mas que podem estorvar a nossa caminhada. Os deleites desse mundo, os prazeres desse mundo. E eu não estou falando de prazer pecaminoso, não. Tá? Eu estou falando de prazer mesmo. De coisa que é agradável. De coisas boas. Nós já falamos de riqueza, de honra. Eu citei anteriormente o caso de Moisés. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26. Ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. Abandonar uma situação melhor para viver maltratado junto ao povo de Deus. É isso que ele prefere. Ele prefere abandonar as coisas boas desse mundo e sofrer com o povo de Deus. Por quê? Porque se ele continuasse vivendo daquela forma, ele estaria longe da libertação do Senhor. É quando o homem faz uma escolha que aos olhos humanos é uma escolha desfavorável para si por causa do Evangelho. Como aquele exemplo que eu já dei aqui de uma pessoa conhecida, próxima a nós, um parente de uma pessoa próxima a nós, que resolve, perde o emprego e tem duas oportunidades de emprego. E uma situação muito boa, muito melhor do que ele estava, mas não tinha igreja, em um outro lugar, um lugar mais distante. Ele ia ganhar metade do que ele ganhava, mas tinha uma igreja ali. Ele preferiu ir para aquele lugar porque percebeu que ali ele e sua família seriam alimentados. Ele percebeu que estar próximo da igreja de Cristo era a coisa mais importante, até mesmo da sua situação financeira. Seria abandonar
o que é humanamente vantajoso por causa do reino de Deus. Sair de um lugar para outro que não conhecia por causa do reino de Deus, como fez Abraão. Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu-se, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, na qual Deus é arquiteto e edificador. Abraão era um homem que era um homem rico. Ele morava numa cidade que hoje representava, por exemplo, no nosso contexto, o que nós vemos na Europa ou nos Estados Unidos. Era uma cidade que tinha tecnologia, que tinha riquezas, que tinha avanço. Ur dos Caldeus. Era uma potência naquela época. As pessoas que viviam lá, viviam abastadas e muito bem de vida. Era uma cidade próspera. E ele abandona isso para viver no deserto. E por que ele faz essa loucura? Ele faz essa loucura por causa do reino de Deus. Ele opta em viver em tendas por causa daquilo que ele almejava. Pela fé, como diz o verso 9, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Essa deve ser a nossa perspectiva. Nós somos chamados para viver assim. Não é fácil, é por isso que ele chama de carreira. É uma corrida de 42 quilômetros, é uma maratona, em que muitos competidores chegavam exauridos das suas forças e alguns até morriam no meio do caminho, porque não aguentavam a jornada. Mas a palavra de Deus está nos chamando a correr essa carreira, a perseverar, porque nós vamos chegar lá. É isso que ele está dizendo. Vocês vão chegar lá. Continuem. Calvino faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: todo aquele que porventura queira competir na carreira de Cristo deve antes desvencilhar-se de todo e qualquer entrave, porquanto por natureza já somos mais lentos do que deveríamos ser, de sorte que não devemos permitir outras causas de atraso. Ele nos ordena simplesmente que nos desvencilhemos das riquezas e de outras bênçãos da vida presente, mas só até o ponto em que estejam estorvando a nossa marcha, porquanto Satanás nos junge a elas, nos enreda nelas, para que se avolumem nossas aflições, mas só até o ponto em que estejam estorvando a nossa marcha. Essas coisas são secundárias. Todas essas coisas que nós citamos aqui, riquezas, honras, deleites desse mundo, até mesmo a nossa própria vida, nós podemos carregá-las, mas no momento que elas estiverem pesando demais, nós temos que lançar fora. Por isso que Calvino diz: até o ponto que estejam estorvando a nossa caminhada. Mas ele, nesse verso, terminando o verso 1, não é somente aquelas coisas que podem se tornar peso, mas também o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado nos rodeia e nos envolve tenazmente, ou seja, insistentemente. O pecado está em nossa própria carne, como o apóstolo Paulo reconhece lá em Romanos capítulo 7, verso 18, que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por isso a Escritura nos chama a nos despojar da nossa carne, ou seja, do nosso velho homem. Essa é uma luta, essa é uma batalha, é uma carreira. E nessa carreira nós estamos correndo com tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada, e no meio dessa caminhada nós temos que lançar fora as honras, as riquezas, os deleites desse mundo,
e nos esvaziarmos dessas coisas que podem se tornar peso na nossa vida e nos fazer parar. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versos de 22 a 24. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Nessa vida, ou seja, nessa caminhada, nós estamos nos despojando paulatinamente do velho homem, nós estamos caminhando para os céus e temos a necessidade, às vezes, de largar determinadas coisas e de coisas que são, na realidade, para nós, suficientes em si mesmos. E nós vamos perceber que elas não podem ser isso na nossa vida. O nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação não deve estar nessas coisas. Isso mostra o pecado que existe no nosso coração, que precisamos abandonar. A Escritura está falando do nosso próprio pecado. Ele precisa ser abandonado, ele precisa ser deixado de lado. Tiago, quando fala da tentação, ele diz que nós somos tentados, lá em Tiago 1, verso 14, pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e nos seduz. Como foi no caso de Caim, que matou seu irmão. E ele ouviu a palavra do Senhor que dizia: eis que o pecado jaz à tua porta, a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo será sempre contra ti. Deus estava falando para ele: esse desejo estará sempre diante de você, mas você tem que dominá-lo, você tem que sobrepujá-lo, você tem que abandonar esse pecado, porque ele estará sempre diante de você. O pecado está sempre diante de nós, tenazmente nos assediando, e nós precisamos o quê? Removê-lo da nossa vida. Matthew Henry vai dizer que o pecado que tem maior vantagem sobre nós, pecado que é o pecado que tem maior vantagem sobre nós, pelas circunstâncias em que estamos, por nossa constituição e nossa companhia, deixemos então todos os empecilhos exteriores e interiores. Schumacher vai dizer que o pecado embaraça como uma túnica embaraçaria um corredor nos tempos antigos. E aí ele vai dizer: livre-se desse impedimento. E tem um autor que parafraseia esse primeiro verso, Kenneth Taylor, que diz assim: despojemo-nos de tudo que diminui nossa velocidade ou nos detém, especialmente aqueles pecados que se enrolam tão fortemente ao redor de nossos pés e nos derrubam. E por que isso? Por que esse total desembaraço? Por que esse total desapego com as coisas desse mundo e até mesmo com as bênçãos materiais que o Senhor nos dá? Porque essa corrida não é uma corrida qualquer. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa não é uma corrida qualquer, é uma corrida de vida e morte. É o prêmio da nossa vocação. E Paulo dizia lá em Filipenses capítulo 3, verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo, é o reino de Deus, não é esse mundo. Não são as honras desse mundo, não são as riquezas desse mundo. A nossa vida deve estar voltada para o reino de Deus. E por mais que você passe todo o tempo, durante a semana, de segunda a sexta, envolvido nas suas atividades familiares, envolvido no seu trabalho, o seu coração e o seu pensamento, as suas ações estarão fundamentadas no Senhor e no Evangelho. O nosso alvo é o reino de Deus. E cada dia mais nós devemos nos desvencilhar das coisas desse mundo. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 4, verso 22, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano.
O apóstolo Pedro também, nessa mesma direção, ele diz isso em 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12, ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. É dessa forma que nós somos chamados a viver nesse mundo, desapegados a Ele. E quando nós estamos desapegados a esse mundo, nós somos gratos diante do Senhor com relação a qualquer coisa que acontece. A perda de um emprego, a morte de um ente querido, a humilhação, a vergonha por causa do Evangelho. Tudo serve de motivo para agradecer a Deus. A nossa fragilidade, a própria nossa saúde débil, todas essas coisas vão apontar para a glória de Deus. Em colocarmos nosso coração no Senhor, em termos motivações corretas, expectativas corretas com relação à nossa vida nesse mundo. E aí nós vamos perceber que estamos numa disputa contra o pecado, o mundo e a carne, e nossa direção é os céus. E nós devemos lutar até o sangue para isso. Mateus capítulo 11, verso 12, é um texto que eu gosto muito, pelo que ele representa, porque mostra essa avidez pelo reino de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ele não está falando de salvação por obras aqui, não. Ele está falando da luta contra o pecado. Da mesma forma, lá em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, mostra a dificuldade nossa nesse mundo, quando diz assim: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho e conduz para a perdição, e são muitos que entram nela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho e conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. É o nosso desprendimento das coisas desse mundo, entendendo que a nossa vida está na mão do Senhor, que Ele nos dirige. E sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer, ou seja, o autor de Hebreus vai dizer, implicitamente: enquanto estamos correndo nesse percurso que Deus colocou diante de nós, temos o exemplo dos nossos irmãos, mas nós devemos manter os nossos olhos da fé fixos em Cristo. É nele e é Ele quem vai nos dar a força necessária para continuarmos essa caminhada. O escritor de Hebreus está mostrando para nós qual é o caminho. Ele está dizendo nesses primeiros versos que nós precisamos perseverar. Ele coloca de um lado o exemplo dos nossos irmãos, fracos como nós somos, mas que perseveraram pela graça de Deus, porque a fé é dom de Deus. E aí ele vai mostrar do outro lado um exemplo maior, que é o exemplo de Cristo. Ele vai dizer: continuem, olhem para Cristo. Ele vai apontar o exemplo de Cristo, aquilo que ele sofreu, dizendo, ele teve esse sofrimento, mas ele estava olhando o que ele iria receber, as glórias que ele ia alcançar por causa do sofrimento que ele deveria ter que passar. Ele não leva em consideração isso, porque olha para o prêmio, como Paulo vai dizer, da sua vocação. E é essa perspectiva que nós devemos ter quando estivermos passando por isso. É olhar para frente, é olhar para a cruz de Cristo, é olhar para Cristo, porque diferente dos nossos irmãos, Ele é autor, e a palavra aqui consumador não, é o autor e aperfeiçoador
da nossa fé. A nossa fé tem origem nele. A fé é um dom de Deus. E a fé nos mostra que o Senhor não vai nos deixar sozinhos e desamparados. O próprio reconhecimento de que a nossa fé é fraca e pouca demonstra isso. Quando os discípulos, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Porque contemplavam e sentiam a necessidade de seguir os caminhos, seguir os mesmos passos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é Ele quem coloca isso no nosso coração. E é Ele quem aperfeiçoa essa nossa fé, quem consuma. É através da sua obra, através do seu sacrifício, através da sua obediência. Ele trouxe perfeição a nós. É por isso que, independente de como chegarmos lá, nós chegaremos. Nós temos a certeza que nós vamos chegar ao final dessa caminhada seguros, incólumes. Eu lembro de uma imagem, nunca mais me esqueci, toda vez que eu conversando sobre isso lá em casa, chorando, toda vez que eu me lembro disso, me dá vontade de chorar. Porque era um jovem, um adolescente, e numa das Olimpíadas, numa maratona, todos os participantes, eles chegam lá e conseguem, e tem uma mulher, que era competição, né, masculino e feminino, e essa mulher vem entrando no estádio, e quando ela entra no estádio, eu começo a chorar, porque a primeira coisa que veio à minha mente foi esse texto, foi a vida cristã. E ela começa a entrar no estádio, porque eu acho que no estádio são os últimos 400 metros, alguma coisa assim, dessa maratona. E ela entra no estádio cambaleando, trocando as pernas. Ela não consegue. E aí os juízes vão em cima dela para ajudar. E ela não aceita a ajuda dele. Ela quer passar a linha de chegada. As pessoas levantam e começam a aplaudir. E quando ela passa a linha de chegada, ela cai. E quando eu olhei aquela imagem, eu me lembrei da dificuldade da vida cristã, da nossa caminhada para o céu. Muitos ficam pelo meio do caminho, mas muitos conseguem passar. E às vezes chegam dessa forma, esmigalhados, arrebentados, cansados. Mas é o Senhor que está conduzindo. E quando eles passam a linha de chegada, como naqueles juízes lá, eles seguram aquela senhora, aquela mulher, e a recolhem, cuidam dela. É assim na vida cristã. Nós vamos chegar lá. O Senhor está nos sustentando. E quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para trás e vamos ver todas as lutas, as dificuldades com outros olhos. Com olhos que às vezes nós não temos naquele momento. E essas imagens, elas são tão fortes, que às vezes eu vejo determinados filmes que me fazem lembrar disso, porque a vida cristã é assim. É uma batalha, é uma luta diária. Nós estamos lutando contra a nossa própria natureza, contra o nosso próprio pecado, nós estamos lutando contra o mundo, mas nós não estamos sozinhos. A Escritura nos chama de soldados envolvidos numa guerra. Nessa guerra nós iremos sair vitoriosos.
E nessa guerra, nós vamos vencer. E quando nós chegarmos lá, no quartel-general, nós vamos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer assim para nós: bem-vindos, benditos de meu Pai, para a herança que lhe está proposta. Porque o nosso campeão venceu por nós. E quando ele entra nos céus, mostrando os seus cravos e as marcas com relação ao seu sacrifício, ele nos possibilita também a entrarmos com ele na morada celestial. Essa vitória é garantida. Por mais que nesse momento agora nós só estejamos olhando os tiros e as pancadas que nós estamos recebendo, como nosso Senhor Jesus. E quando sofremos nesse mundo por causa do Evangelho, nós estamos seguindo as mesmas pisadas daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos cantar o cântico do nosso Inário Novo Cântico, a chegada do Messias. Vamos louvar ao Senhor por essa graça na nossa vida. Cantai, exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou, dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz, dai louvor e publicai-o, já vive Jesus. Cantai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça e o sangue verteu. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvor e publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, temos pleno perdão, pois Jesus nos concede real salvação. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvor e publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo nos céus, pelos seus intercede à destra de Deus. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvor e publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor voltará, triunfante e glorioso, nas nuvens virá. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvor e publicai-o, já vive Jesus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Queremos te pedir que a tua palavra nos console, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor, nos dê ânimo e nos vivifique, Senhor Deus. Senhor, precisamos disso. Precisamos de ser incentivados para a vida eterna, porque somos fracos, Senhor Deus. Somos, ó Pai, como ovelhas,
Somos levados muitas vezes, ó Senhor Deus, por qualquer coisa